Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje estamos aqui com um convidado super especial. Ele que é escritor, cineasta, roteirista, ator, compositor, designer de produção, editor, artista de efeitos visuais, animador e produtor, ou seja, um artista multitalentoso, né, que atua em várias áreas. E vocês vão poder conhecer o Thiago Moisés. Ele está diretamente da Alemanha conversando com a gente e vou apresentar então para vocês um pouquinho do currículo do Thiago. O Thiago Moisés, ele já trabalhou em inúmeros curtas e longas metragens, como diretor de fotografia, como editor de cinema, designer de efeitos especiais, roteirista e animador. O seu longa-metragem, Síndrome de Pinóquio, de 2010, foi um dos 10 únicos filmes pré-selecionados no Brasil para representar o país na disputa ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O referido filme também foi selecionado pelo Festival Internacional de Cinema de São Paulo e pelo Festival de Cinema B de Santiago, no Chile. Thiago também dirigiu o curta de animação Crises, com o qual introduziu uma nova técnica pioneira de rotoscópio e animação, alcançando assim visuais marcantes. O filme também foi elogiado por seu enredo intrigante. Em 2012, trabalhou com Henry Preston na criação de efeitos especiais para o longa-metragem brasileiro A Última Estação, dirigido por Márcio Cury. Vale destacar que os seus curtas-metragens têm sido considerados destaques em diversos festivais. Até o momento, dirigiu 11 curtas-metragens e 5 longas-metragens. O seu longa-metragem, Zan, lançado em fevereiro de 2018, foi selecionado no Stuff Film Festival, no México, e distribuído nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão. Está disponível em streaming pela Amazon Video e Amazon Prime, e ele também é criador e desenvolvedor de conteúdo para TV e séries animadas. Mais recentemente, Thiago trabalhou como roteirista e criador de conteúdo para o núcleo criativo da Bananeira Filmes, desenvolvendo uma série de animação para a TV. Ele acaba de terminar seus 2 últimos longas-metragens, Hope Killers e Love Circumstances, e também de lançar o seu livro Hope Killers, que será o tema da nossa entrevista de hoje. Queremos saber tudo aí sobre o Hope Killers. E o Thiago é um brasiliense, então, que se mudou recentemente para Berlim, na Alemanha. E agora, Thiago, eu quero que você fale, para além desse currículo tão grande que eu falei, né? Esse currículo profissional, conta para a gente quem é o Thiago Moisés. Então tá, eu vou até, se não tiver problema, atualizar um pouco, porque eu acho que esse currículo atual era de 2 anos, 3 anos atrás. O Hope Killers foi finalizado, né? Estava finalizando na época, finalizado. Ele teve no Festival de Brasília, em 2019, na Mostra Guerrilha, né? E tá lançado agora em streaming no Brasil, o Hope Killers, né? O filme, né? E atualmente aqui na Alemanha, toda essa, né? As multicoisas que eu falo, eu dou aula de efeitos especiais em Berlim. E eu estou morando entre Berlim e Heidelberg, que fica mais no sul da Alemanha. E perguntando, Thiago Moisés, eu, por mim mesmo, como pode dizer? Boa pergunta. Às vezes eu acho que é bom, assim, não sou muito bom de me definir, de me autodefinir. Na verdade, eu sou muito autocrítico. Então, isso é uma boa coisa que me define. Eu sou muito autocrítico. Assim, eu sou o meu pior crítico, assim, o mais terrível em relação a tudo que eu faço. E às vezes eu tenho que até me controlar, né? Uma vez eu fui exibir filme em festival várias vezes, até aqui na Alemanha, em Berlim, no festival, e eu fui apresentar o filme e eu detonei o filme antes, no lugar de defender, eu detonei o filme. E o público assim, não, mas o seu filme é melhor do que você está falando, não vem, Então eu tenho essa coisa de ser autocrítico, né, eu não sei, posso ter de personalidade, aquela coisa de, às vezes, eu sou seguro pelas coisas que eu faço, mas ao mesmo tempo tem aquela insegurança, será que eu fiz direito, será que
Então, eu não, geralmente, então, assim, para falar de mim, assim, eu acho que tem parte minha, entrando naquele clichê, né, naquele lugar comum, mas é verdade, tem parte de mim nas coisas que eu faço, né? Seja nos filmes, ou seja, não literalmente, né, que às vezes as pessoas confundem, né? Não é aquela coisa que está lá estampada, mas assim, no subtexto, né, nas entrelinhas, tá ali pedaços de mim, e eu acho que assim as pessoas conseguem me ver melhor, assim, conseguem ver juntar esses, né, esses pequenos pedaços e esse sou eu, assim. Mas eu não sei muito me apresentar bem, não, né? Só... Então, acho que foi ótimo, assim, é bem interessante, né, a gente ouvir do próprio artista falando, né, como você disse que você é um autocrítico, né, muito perfeccionista, né, eu diria, e é legal também fazer essa diferenciação. Claro que a gente sabe que sempre tem um pouco do artista na sua obra, né? Mas lembrar que é uma ficção, um livro, não é um livro de memórias, nem o que você está fazendo ali não é autobiografia, né? Mas, obviamente, sempre tem um pouco daquilo de nós, né, na obra. Então, vamos falar então do seu livro, né, que é o Hope Killers. Ele é um livro de horror, certo? É uma distopia também. Então, vou fazer um breve resuminho aí para o pessoal que está assistindo. Então, o Hope Killers, ele se passa em um mundo distópico governado por vampiros, no qual a humanidade foi relegada a viver na miséria. Tá? Para dominar o planeta, os Hope Killers usam uma tecnologia super avançada que só funciona à base do sofrimento humano. Enquanto os parasitas têm o melhor que o mundo pode oferecer, os humanos vivem na extrema pobreza. Além dos Hope Killers, também existem os Protodeus, Brujos, Alforrockers, depois você me ajuda, e Obaifos. A narrativa, que dura uma noite, mostra a tentativa dos humanos de se libertarem depois do mensageiro do além anunciar um massacre de vampiros em favor de uma evolução dos seres da Terra. Então, essa é a sinopse. E eu queria agora que você falasse um pouquinho mais aí com as suas palavras, Thiago. Explica para a gente o que é esse mundo, como é que são esses personagens, essa história que se passa durante uma noite, né? Conta mais detalhes aí para a gente. Então, tá, eu adoro sinopses porque elas parecem meio malucas, né? Vem, elas se juntam, e às vezes é parte do que diz com impressões. A história é assim, ele é um universo paralelo ao nosso, né? Um outro mundo em que, apesar de todas as alegorias, né, todas as referências à nossa realidade, em que alguns humanos começam a descobrir que aquela elite que oprime o povo há um tempão, que sempre está lá e é imutável, ela, na verdade, já não é humana, elas são vampiros que existem há milhares ou milhões de anos que estão lá e cultivam aquela sociedade desigual e de sofrimento, porque o sofrimento contido no sangue humano é o que alimenta a tecnologia deles. Né? Então, e nesse mundo, esse é um mundo, ele é meio, né, naquele retrofuturista, são grandes metrópoles, tem a tecnologia, mas ela mistura um pouco como se fosse magia, os grandes prédios são como se fossem grandes torres medievais, mas são prédios, né? Tem esse visual próprio, né? Uma mistura de, não chega a ser, não é cyberpunk, é um cyberpunk com uma estética retrô, né? Falando, né, visualmente desse espaço. E a protagonista Beth, ela é uma jovem de classe média, né, porque coloca que são pobres, mas os humanos também vivem na classe média, aqueles que aceitam o sistema conseguem viver na classe média. E a protagonista, né, a protagonista mesmo, a Beth, ela é uma filha de classe média, que é a jovem estudante que se revolta, ela é rebelde do sistema e ela não quer aceitar como funciona, né, esse sistema, e ela resolve se rebelar. E se rebelar contra o sistema é virar uma caçadora de vampiros. Porque ela começa a caçar, principalmente que existe uma casta, que são os brujos, né, nessa lista aí das castas de vampiro,
que eles se aproveitam para abusar, eles se aproveitam do status para poder abusar, principalmente abusar das mulheres humanas, né, a qual eles fazem por questão eles representam o que é pior, aquela questão mesmo do abuso, do estupro, do assédio, e eles têm total carta branca, porque o sistema favorece eles fazem parte dessa elite. E, inclusive, um desses brujos, o líder deles, criou, ele que seria o criador, no passado antigo, do patriarcado, que é uma polêmica dentro dos vampiros, porque as vampiras mais poderosas são mulheres, as mulheres estão acima hierarquicamente, mas elas engolem o patriarcado para os humanos, porque aumenta o sofrimento da humanidade e deixa o sangue mais valioso ainda. Então, você tem esse jogo político entre os vampiros, e, ao mesmo tempo, essa forma dos humanos no caso da Best, né, de enfrentar, de reagir. Que bacana, Thiago. Como eu falei, é um livro super interessante, né? Justamente por ele traz por meio de uma distopia, mas é toda uma questão política ali, né? Então, bem interessante. Eu vou ler aqui para o pessoal, então, como se fosse um prólogo do seu livro, né? Esse comecinho aqui, antes de começar o capítulo 1. Então, você tem ali, o poder não é conquistado, mas sim dado através de herança. Poucos. A quantidade, a qualidade. A definição singela numa palavra solitária para uma estrutura hegemônica milenar. Poucos entre muitos eram cientes de suas verdadeiras condições de miséria, enquanto outros poucos gozavam de recursos infindos. E estes mesmos poucos viviam para sempre mais um raiar da manhã centenária. Os oriundos de uma hierarquia celeste eram devoradores de homens, e principalmente de mulheres. Cobertos por seda e ouro, ostentavam figura divina e solene. Desfilavam sua sorte e destino. Desdenhavam dos impuros, dos pútridos e dos pobres que cercavam seus palácios em desatino. Vindos da luz, mas de queda em sombras, regiam esta terra por conseguintes eras. Tudo que era visto, sentido e vivido pertencia ao território vasto vampírico, pois não era por acaso tudo que ali existia, por aqueles poucos, havia sido gerado. Dominavam o mundo disfarçados de nativos, humanos de uma elite a que nunca pertenceu de fato qualquer humano. A verdadeira humanidade, relegada às classes inferiores e às sombras. Miseráveis, pobres e, quando muito, bem-sucedidos, classe média, no movimento preciso do pincel social que tinta a própria mediocridade. Então, daí depois ele vai continuando, explicando mais algumas coisas aqui do seu universo, né? Mas eu achei bem interessante que você começa o livro com esse prólogo, né? Já explicando aí como que é toda essa questão que você acabou de explicar para a gente, né? Como que está a humanidade, quem é que está governando. Ali ficou bem claro, como você falou, né? A questão que eles eram devoradores de homens, mas principalmente das mulheres, né? Você acabou de explicar para a gente. Então, aqui só por esse comecinho a gente já vai sendo introduzido nesse universo, né? E aí, logo na sequência, você vai explicar também aqui sobre as Hope Killers, que são quem dá o título do livro, né? Então, eu queria que agora você falasse também um pouquinho sobre as Hope Killers. Quem são? Explica aí pra gente. Então, as Hope Killers, que dá o título, elas são sempre mulheres, só existem mulheres nessa casta, e elas são vampiras antigas, e elas são as mais elevadas na Terra, né? Que a Terra muitas vezes é chamada de Efrat, que é o nome aramaico da Terra, antigo da Terra, como elas chamam, né? E as Hope Killers, elas pertencem, elas criaram uma paixão, uma ligação com o luxo, com esse luxo e com a ideia desse luxo e poder na sociedade humana. Elas que criaram isso. Então, elas se distanciaram inicialmente de qualquer humanidade, qualquer humanização,
mas ao mesmo tempo elas, para poder, porque elas foram criadas, porque os vampiros eles foram tipo se criando, se autocriando, uma caça gerando a outra no passado. Então elas foram criadas como as mais eficientes em transformar o sofrimento em poder. E por isso elas foram batizadas, você tem esse nome de hope killers, porque quanto mais esperança uma pessoa alimenta, um ser humano alimenta, e essa esperança é destruída, né, inclusive acho que tem até uma frase falando da esperança, né, tem um trecho falando da esperança no início também, chegando essa de ter aquela né, a última esperança, aquela última chama, aquela luz, e quando ela se extingue, aí que você tem o mais terrível estado para o ser humano, e isso que mais beneficia e mais enriquece o poder, né, para elas do sangue humano. Então, elas parecem extremamente cruéis, porque elas precisam disso para poder alimentar sua tecnologia, né, sua força. Entretanto, elas vão sugando o sangue humano, né, pelo menos uma delas, a Brie, né, Stark, ela vai sugando o sangue humano por muito tempo, e isso levanta para ela questões, porque ao absorver o sangue humano, ela tem um contato quase que empático com os seres humanos, só que isso cria um conflito dela, dessa identidade dela como um ser imortal que está além, né, porque os humanos para ela são seres inferiores, são como se fossem formigas, né? Ela precisa se alimentar, mas ao mesmo tempo ela vai entendendo a complexidade dos humanos que são tão necessários para eles, né, e para ela. Né, que inclusive ela, diferente das outras Hope Killers, chega a se apaixonar no passado por um homem humano. E ela chega a se casar com ele. E ele sabe que ela é uma vampira, que ela é uma Hope Killer, e ele pede para ela aceitar a mortalidade dele, né? E ela queria, de toda maneira, ela não queria aceitar, nunca conseguiu entender. E, naturalmente, ele acaba morrendo, e ela não aceita a morte, e ela usa do poder dela, como se fosse um feitiço, e deixa ele vivo. Tanto que ele, que é descrito no livro, ele é praticamente um ser em decomposição. Ele já não tem mais vida, quer dizer, ele não tem mais vontade, ele não tem mais autonomia, ele só repete que a ama, ele só repete coisas mecânicas e vai caindo em decomposição aos pedaços ao longo dos anos, ela vai mantendo, ela não consegue aceitar a mortalidade. E ela é afetada, uma outra, mais antiga das Hope Killers, ela é mais afetada ainda, ela é muito mencionada, né, principalmente no início, que ela abandonou, ela era líder da Tríade, que é o comando, né, dos vampiros na Terra, e ela também se confunde, ela também quer empatia pela mortalidade, e ela abandona a sua vida imortal para poder, ela consegue aprender a abandonar sua mortalidade para viver como uma mortal. Né? Então, existe essa queda, elas não conseguem, só uma delas consegue manter tão fútil, ela mantém uma vida tão fútil e tão vazia, sempre de superficial, né? Sem profundidade, né? Que tinha as palavras perfeitas estão no livro, que é esse eterno, é o eterno mesmo dia, o eterno, não é que porque ela é eterna que ela se aprofunda, não, ela pelo contrário, ela sempre vive o efêmero, é o eterno efêmero, é o efêmero de todos os dias, e dessa maneira ela consegue lidar melhor com essa questão, tanto com a eternidade, quanto o sofrimento humano que ela bebe das vítimas, né, essa que não se importa com nada e com ninguém. Ai, que interessante, Thiago. Acho que deu para a gente ter uma noção aí bem legal do que são as Hope Killers, né? Você falou ali do comecinho, realmente tem esse trecho que fala, né? A espera, não existe golpe mais duro que o sentimento de esperança e sua consequente perda. Aí reside o verdadeiro poder, o de criar expectativas para depois frustrá-las. Eis o berço de um exército de escravos e devotos. Como você é malvado, Thiago. Olha, fazer as matadoras de esperança aí são malvadas mesmo.
E aí tem um outro trechinho aqui do livro que eu queria que você comentasse também. Eu vou ler aqui, daí você comenta para a gente. Abrir mão de tua condição Hope Killer vai te salvar da maldição de sangue. Estarás curada e não irás morrer. Não hoje, não agora. E poderás viver uma vida que jamais imaginaste. Livre de tuas obrigações em algum lugar distante daqui. Como é possível seres imortais aceitarem a morte? Nossos corpos rejeitam-na. Nossas mentes não são capazes de compreender a mera ideia. Eu conheço o sofrimento, não só daqueles que suguei por milênios, mas também da doença que me corrói. E quanto mais a sinto, menos sou capaz de aceitar a morte. Mas só aceitando a mortalidade poderás te salvar. Fui concebida como uma criatura etérea. A eternidade é uma ilusão. Lord Adriel, pare. Iria te fazer pensar melhor se conversasse com ela. Dê uma chance. Desculpe, nós temos diferentes pontos de vista. Logo irás agonizar. A morte já é um destino inevitável para ti. Insistiu ainda esperançoso e preocupado amigo. Prefiro morrer que abandonar minha imortalidade. Se você puder comentar aí pra gente esse trechinho esse diálogo, né, que está acontecendo ali entre uma Hope Killer e o Lord Adriel, acho que o pessoal vai gostar de saber um pouquinho mais. Então, aí tem, eu vou falar aqui dentro um pouco para sem contar, né, sem dar spoiler, né, da história, mas esse é o momento em que isso é levado, né, isso está no um momento forte para essa Hope Killer, né? Eu vou tentar assim para não dar o spoiler, não dizer o nome dela, apesar de que é dito aqui, não, né? No trecho não é dito, exatamente, então ótimo. Não é dito. De que existe formas que a Beth descobre sem querer de se matar, né? Ela achava que era impossível matar, de se matar, que é uma forma de contaminar o sangue, e essa Hope Killer, ela está contaminada. Então, e a morte que ela vai ter é uma morte terrível, e a morte dela vai ser inevitável. E mesmo perto da morte, mesmo no seu momento de morte, ela não consegue entender, que nem ela diz, né? Ela diz que eu fui concebida desse jeito. Então, ela é conformada com a sua própria natureza. Né? É bem interessante, eu vou chamar esse ponto que eu vou comentar, só para poder fazer um paralelo, que isso é totalmente diferente da mesma personagem que eu trabalhei no filme, né? Ela vai para outro caminho de reflexão. Eu achei que, porque assim, diferente do filme, né, e o livro, ele veio depois do filme, né, isso é uma coisa interessante, eu resolvi deixar os próprios, no lugar de forçar um fim, eu tinha uma ideia, de caminho, eu deixo os próprios personagens, tem um mundo ali, os próprios personagens, eles vão se desenvolvendo. Eles tomaram seus próprios destinos, eu não sou responsável aqui. Eles mesmos eles trilharam sozinhos, de acordo com como eles se construíram, como eles, de acordo com a personalidade deles, como eles atuam. Né? E eu não gosto de interferir, de fazer essa interferência. Não, vou forçar isso aqui, eu quero que isso aqui aconteça. Então, ela mesma cercada, ela mesma com uma coisa que para ela, assim, a morte está lá, ela está à beira da morte, mas mesmo assim ela não consegue entender. Ela não consegue, não faz sentido para ela a morte, porque ela não consegue, mesmo bebendo todo o sangue humano, ela não consegue aceitar essa natureza humana. Ela não consegue aceitar a mortalidade. Eu acho que ela reflete, não sei, pode ser até muita... não sei se é arrogância, eu estou demais forçando a barra, nem sei disso, mas ela remete, eu acho, a um tipo de pensamento, eu acho, de jovens, né, atualmente, dessa ideia de que e um pensamento que vai se construindo até com uma possibilidade no futuro de a gente viver muito mais, até até na ficção científica tem isso, de se renovar a gente viver eternamente, né? Tem até obras interessantes que falam sobre essa questão
do rejuvenescimento, como que muda a nossa percepção, nós deixamos de ser humanos, seremos outra coisa, né, quando a gente não lida com a morte, que a morte é uma coisa que é a única certeza que nós temos, né? Nós, seres humanos, a gente tem tudo à frente, a única certeza que nós temos é a morte, e aí isso não existe, né? Como que a gente, não lidando com a morte, que muda a nossa concepção? Como que a gente vai viver a vida? Né? A gente vai viver ela... será que a vida tem muito mais valor, porque, né, sem entrar no clichêzão, né, vai ter mais valor porque nós sabemos que vamos morrer, né? Sim, mas o que é importante dessa Hope Killer é que ela não aceita o fato dela poder ser mortal. Ela não aceita discutir isso, ela não aceita compreender. Ela se fecha, ela é extremamente conservadora nesse aspecto. Não só porque ela é antiga, mas é porque ela não conseguiu superar, e eu tenho medo, eu estou meio enrolando assim, porque qualquer coisa que eu vou dar um passinho na frente, eu vou dar um spoiler, porque é uma das coisas mais interessantes que tem dessa personagem. Não dá spoiler nem, né, para ninguém, nem para você, porque eu tô quase pisando aqui, peço que eu acho legal esse trecho, né, porque ela fala, né, que eu, né, prefiro morrer que abandonar minha imortalidade. É uma contradição, né, ela prefere, ela não abre. Então, ela também, né, falando da alegoria da elite, é uma pessoa que prefere, que nem muitas elites que eu já vi, preferem, às vezes, viver mal, viver inseguro, do que abrir mão do privilégio. Então, assim, resumindo, sem dar spoiler, né, fazendo parte da questão da alegoria social, né, bem sintético, ela não é capaz de abrir mão do privilégio. Não interessa, ela vai viver melhor, se ela vai ter mais segurança. Ela prefere viver cercada num muro, né, fazendo uma alegoria, né, cercada dentro de um muro, numa bolha, numa coisa. Ela prefere isso é melhor, né, ou até o risco dela do que, ou ela prefere morrer mesmo, do que ela perder os privilégios que ela tem, do que ela perder o luxo que ela tem. E essa imortalidade é o privilégio, é o maior símbolo de privilégio que ela tem. E ela não abre mão por nada, nem pela própria vida. Nossa, que bacana, Thiago. Eu acho que você conseguiu aí com essa alegoria, né, mostrar pra gente, sem dar spoiler, muito dessa personagem, né? E como você falou, chega a ser bastante contraditório, né? Ela prefere morrer do que perder a imortalidade. Bem interessante mesmo. Que bom que você conseguiu aí fazer essa alegoria pra gente, né? E deixar aí o suspense. E agora eu quero mostrar aqui para o pessoal, e aí você até comentou aí na sua fala, né, no comecinho, você comentou a história de que o filme, ele veio antes do livro, né? Eu vou colocar aqui, você me diz se está aparecendo aí para você, as imagens. Apareceu aí? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, né, a capa do livro, que saiu agora em 2021, Thiago? O livro? 2021, né? E o filme 2018, 19? O filme lançou agora também, em 2021, mas ele teve uma primeira exibição no final de 2019, no Festival de Brasília, na Mostra Guerrilha, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Ele foi selecionado na Mostra Guerrilha e teve a primeira exibição em novembro de 2019. E aí foi lançado agora, né, em 2021, nos streamings, né? Infelizmente, nem deu para pensar cinema por causa, né, da pandemia, né, da situação. Uhum. Então tá aí a capa do livro, né? Bem também visualmente assim bem interessante. E esse cartaz que eu achei também, né, nos veículos de cinema, não sei se foi esse que ficou oficial, porque eu também vi um outro que tinha os personagens. Se você puder também dizer aí pra gente, foi esse cartaz mesmo que ficou, Thiago? Esse cartaz ficou como oficial. É bem interessante que é bem diferente, assim, tem as mesmas cores, mais ou menos, mas é bem interessante porque nós vemos a mesma personagem, né, a Beth, mas elas são bem diferentes do filme, porque o filme ele vai para um caminho totalmente diferente. O livro não difere, o filme veio primeiro, né?
E o filme, ele depende de vários fatores e nós assumimos a estética daquilo que nós temos em mãos, né? Então, como é um filme sem recursos milionários, uma produção hollywoodiana, ele é um filme com. Ele foi menos para o horror, foi mais para a fantasia. Ele tem o mesmo universo, então ele foi para a fantasia, um pouco do cinema B, né? Não o cinema B do B da estética, né? Da questão do sangue, e da forma que ela é construída, narrada, e enquanto o livro foi para um caminho completamente diferente, até no tom, né? Completamente diferente. Então ele não tem. Por isso que eu até falo, alguém que for assistir o filme fala assim: o livro não tem nada a ver com o filme, temos mudanças assim enormes. Por exemplo, o que tem aqui na imagem do cartaz do filme, o Paul, que é um dos protagonistas do filme, ele é um homem. No livro, ele é uma criança, é um menino, né? E o irmão dele também é uma criança, naturalmente, porque são dois irmãos adultos. No filme são dois irmãos, são duas crianças no livro. É engraçado que no livro tem menos e mais personagens, porque muitos personagens que são apresentados no filme não existem, não são apresentados ainda no livro, eles são mencionados, mas eles não aparecem. Enquanto nós temos outros personagens que são melhores desenvolvidos, né? Que ele até interagem mais com as crianças, e eu aprofundo não só a Beth, que eu vou ser a protagonista, mas essas duas crianças, o Paul e o irmão, Naki, que são dois meninos de rua. Eles fazem parte dos miseráveis, né? Porque tem a Brie, as Hope Killers, que é a elite, a Beth, que é a classe média, e tem os dois meninos que são os miseráveis, humanos miseráveis. E tem a história deles, né? A, vamos descobrindo a história, o que eles fazem para poder sobreviver nesse mundo, né? Porque o que é importante para eles não é a briga, a posição ideológica de rebeldia, não interessa isso para eles, essa visão da Beth. Para eles interessa comer, estão com fome, interessa sobreviver. Então, existe até esse conflito, não existe só conflito com os vampiros, esse conflito entre eles, entre ela da classe média e eles, da pobres, né, miseráveis, de que enquanto ela está preocupada com ideologias, com um discurso muito de classe média, eles falam que isso é um privilégio de alguém com alguém que consegue comer, tem garantida a comida todos os dias, ela pode se preocupar com isso. Enquanto para eles é importante comer, né, ter algo para comer, ter água para beber, conseguir ter uma diversão num dia, ter o mínimo, né? Então, e eles são adultos, quer dizer, são bem diferentes. Então, que nessa diferença, né, dos dois, assim, o filme veio primeiro, e depois eu queria desenvolver melhor, né, porque eu gosto do filme, mas eu queria desenvolver melhor os personagens em outro universo. Eu queria desenvolver na literatura, né, que é uma outra linguagem, outra forma, né. Então eu peguei o mesmo universo e repensei ele, né. Tem muitas coisas que são incomuns, mas eles têm um caminho completamente diferente, né? Eles têm totalmente um desenvolvimento diferente, né? Um tom diferente. Que bacana, Thiago. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Como que foi, né? Você já acabou explicando, né? Esse processo aí de o filme, depois o livro, porque normalmente o que a gente tem, né? Mais comumente é o livro e depois o filme, né? Mas achei que foi bem interessante até pela sua trajetória, né? Eu queria até que você comentasse um pouquinho assim. Você já tem aí diversos curta-metragens, diversos longa-metragens, né, que você já trabalhou, mas esse é o seu primeiro livro, né? Ele foi publicado pela Pergunta Fixar, uma das, né, grandes editoras aí do Centro-Oeste, acredito que é a mais premiada, né, do Centro-Oeste, e além disso é uma produtora também, né? Então casou bem aí a questão da literatura com o filme também, né? E queria que você, então, contasse para a gente sobre isso, né? Como é que foi fazer esse primeiro livro em forma, né, diferente de um roteiro, em forma literária mesmo. E também comentar aqui com o pessoal que o livro está disponível tanto no Brasil, né, em
diversas livrarias, na Kobo, na Cultura, na YouBook, na Storytel, Amazon, Apple, iBooks, Play Store, e também nas versões de áudio, né? E também ele está disponível em livrarias do mundo inteiro, né? Na Alemanha, que é onde você reside, nos Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, México, Suíça, Áustria, França e Espanha. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi especificamente esse processo de escrever literatura, né? E se você tem outros projetos aí de livros futuros, como que está essa questão agora para você? Que bom, você já até falou do livro e agradecer, eu vou até explicar nesse processo, agradecer a pergunta fixar, e que realmente o livro está em toda parte, né, tem em toda a livraria do mundo, né, até no Japão, aqui na Alemanha, o que você tem o mesmo para poder ter aqui, para poder ler, eu comprei aqui, né, da livraria alemã, né, o e-book, e agradeço, é muito importante agradecer o Andrei, né, o Andrei que eu já converso há um tempão, até por causa de, eu já li livros, já mandou livros conversando, pensando em questão de adaptar livros para filmes, né, o processo geralmente normal, né, e eu sempre tive o interesse de entrar, né, de de escrever um livro, né, que eu acho até que é um processo, eu acho que também é um processo coletivo, não acho que é um processo individual, né, eu só posso imaginar, porque o cinema é naturalmente coletivo, né, mas é todo um processo, né, o livro não é uma coisa, né, você sai, escreve, né, sai, não é só isso, mas o André foi um grande incentivador e abriu essas portas e ele chegou a ler roteiros meus, né? Então, eu fui mostrar roteiros, fui mostrar ideias, fui conversar com ele, porque eu tenho vários roteiros que já foram feitos, outros que eu tenho vários escritos para poder produzir, e a literatura, ela tem um lado bom, uma satisfação de que, apesar de que não ser individual, ela é mais fácil do que daquilo da criação, né? Da criação, um trabalho de escrita, né? Sair no papel, de acontecer, de alcançar as pessoas, né? O cinema, ele é muito caro, é uma arte muito cara, leva muito tempo, ela tem muitas questões, e às vezes, por mais que dá muitas alegrias, tem muitas frustrações também. E a literatura, não é que ela é mais fácil, porque escrever é mais difícil, às vezes eu fico empacado, né? Todo mundo vai saber disso, ficar empacado ali numa página, não sai, fica ali durante meses, e depois vai lá e escreve rápido, né? Tem mas assim, na hora que está pronto, tem uma satisfação, são menos dores de cabeça, e a obra está aí, né? Ela está aí, ela pode ser, espero que seja lida em breve, mas daqui 10 anos, daqui 50 anos, eu vou estar morto e ela vai estar ali, né? Para ser um filme também, né? Mas o livro, ele é diferente, né? É diferente. E então o Andrei incentivou, me convidou, eu falei muito do Hope Killers, que eu queria transformar, eu não comecei só a escrever esse livro, depois com o Andrei eu tenho vários livros aqui, alguns mais avançados, eu tenho um pronto que eu preciso dar uma revisada de contos de ficção científica, eu tenho outros que eu adaptei de roteiros, de ideias que eu tinha para roteiros, o processo contrário de novo, né, de roteiros para literatura, né, pro livro, mudando e o André, pergunta fixar, me deu a oportunidade e assim, não só a oportunidade de publicar, né, de revisar, né, né, ele como editor, de discutir, né, discutir o conteúdo, o material, e de estar agora disponível em toda parte, né, e a experiência, né, porque eu tenho experiência de as pessoas assistirem meus filmes, amando ou odiando, tenho experiência de tudo, já estava numa sala de cinema de pessoas xingando o filme e ela não sabia que era o diretor, estava lá quieto, e outras que tem gente gostando, tem essa experiência, eu estou tranquilo com crítica, mesmo um filme que você faz com todo amor, todas as vezes muita gente detona o filme e é normal, faz parte do crescimento do aprendizado, às vezes o filme não foi reconhecido, às vezes o filme não é bom mesmo no aspecto, depende, né?
Mas é engraçado, eu sou mais fã do perfeccionismo, eu sou mais crítico ainda com a questão da escrita, com a questão do livro, né? E até só colocando isso, antes de terminar de falar, né, do Andrei, da pergunta fixar, eu sou mais crítico por causa disso, que é tudo que eu falei. O filme tem muita gente envolvida, às vezes o próprio processo, às vezes a falta de recurso não permite fazer o que você quer fazer, você não alcança o potencial. No livro nós não temos essa desculpa, né? Não temos nenhuma, porque eu me esforço para poder, eu reviso o português, vejo se a frase está clara, tudo, mas mesmo assim, vai lá passar para a revisora, que é uma pessoa que não vai só ler e rever a ortografia, vai ler, entender o livro, vai comentar. Então tem a conversa depois que o livro está pronto, todo esse processo, né, desde antes também, né, porque desse livro, foco, entendeu? Então tudo isso, e o papel importante do Andrei, porque eu estava escrevendo 5 livros ao mesmo tempo, eu ainda estou, né, e o Andrei falou para mim, né, foca só no Hope Killers, concentra só no Hope Killers, né? Não fica escrevendo, porque o descanso de um no outro, principalmente na pandemia, né? Que dava tempo para poder escrever, pediu para eu só focar no Hope Killers. Então, esse papel do editor, que parece com o papel de produtor no cinema, né? De também orientar, né? Foca nisso aí para poder senão você não vai terminar nada. Né? E vamos um a um, é passo a passo. Você não vai sair, porque essa é a ideia, né? Não, eu vou terminar, vão ter 5 livros aí, você escolhe, é uma coisa maluca, né? Eu tenho esse problema, eu me coloco em muitas atividades, essa coisa de multiatividade, eu faço isso ao mesmo tempo. E eu tenho um problema que eu não sei dizer não. Ah, você faz isso aqui? Sim. Ah, mas eu tenho um orçamento muito baixo. Praticamente eu vou estar pagando para trabalhar. Aí eu respondo sim, também. Eu faço tudo e eu estou escrevendo, animando, tudo, fazendo tudo no mesmo dia. E o que mais sofre geralmente nisso, o que é? É o trabalho que precisa de mais reflexão, que é escrever. Né? Por isso que vai, porque por mais que precisa de muito trabalho, uma animação, às vezes você está executando, tem que pensar a técnica, você está executando. Agora, escrever, você está trabalhando com nenhuma imagem, você está trabalhando com palavras que vão criar imagens, que vão criar ideias, que vão criar reflexões. Né? E por mais que não tenha essa necessidade, mas tem, a primeira coisa que eu pensei, o Andrei pediu assim, eu tenho que impressionar primeiro o Andrei, a pergunta é fixar, né? Eu não fiz por isso, eu fiz porque eu queria contar a história, mas eu quero mostrar que eu consigo contar a história, né? Eu acredito que eu consigo, mas ao mesmo tempo essa exigência, né? Essa palavra não tá boa, essa frase não tá boa, aí de repente eu escrevo um capítulo, assim, sem dormir, vários dias, tá lá, que nem, e depois e o nosso meio, tudo, o caminho tudo influencia. Então, esse processo, até a própria pandemia, né, esse acompanhamento do Andrei, né, que às vezes eu perturbo ele, né, ligo para ele, não sei se eu ligo às vezes no horário que é conveniente, mas tudo isso, então eu agradeço o Andrei, a pergunta fixar, para acreditar no livro, para colocar o livro no, no mundo todo, porque tem brasileiros em toda parte, não só brasileiros, portugueses, todos que leem a língua portuguesa, né? Então, Portugal e outros países, nós não somos uma comunidade pequena, somos uma comunidade grande, né? E que eu acho bacana, né? Eu gosto muito, o que é engraçado, o filme do Hope Killers é falado em inglês. Mas para literatura, para mim, não é porque é minha língua nativa, eu gosto de estudar línguas, né? Mas eu amo a língua portuguesa, eu acho ela bem sofisticada, eu acho ela é ambígua por natureza. Às vezes eu comparo quando eu estou conversando outras línguas, conversando com as pessoas, as outras línguas são bem claras. A língua portuguesa, às vezes, cria-se muita discussão, às vezes você tem briga, discussões, as pessoas falam a mesma coisa, porque a nossa é ambíguo. Então, isso para a literatura é uma riqueza gigantesca, você criar uma frase em que você fala assim, mas isso aqui pode ser isso ou pode ser aquilo. Você fala exatamente. Né, ou pode ser outra coisa, exatamente. Se você explicar, você coloca uma coisa, né, usar essa ambiguidade, não usar essa ambiguidade para conflitos e o que nós temos, às vezes, dessas coisas tristes que temos no Brasil, sabe, dessa coisa
às vezes que vai até para o desumano, sabe, esses conflitos, mas assim, usar o que nós temos de melhor, nossa ambiguidade, para a poética, né, para a literatura. Então, eu acho que a pergunta fixar, com todos os outros, com todo mundo que eles publicam, eles têm essa visão, eles têm uma visão muito de vanguarda, né, também, e essa, mesmo na publicação, então eu acho que não é só por causa da oportunidade, acho que existe uma identificação minha também com a pergunta fixar, né, assim, eu acho que é tipo um casamento, né, não é só eu sou um escritor e uma editora pega, eu acho que é um casamento aí, de ideias, né, um longo processo. Ai, que bacana, Thiago. Eu também sou uma fã aí da Pergunta Fixar, do trabalho do Andrei, né? Acho que ele faz um trabalho excepcional no campo da cultura, né? Está sempre aí incentivando tanto a literatura, quanto agora ele está, né, nessa questão da produtora, quanto a questão dos games também. Então, eu concordo com você aí que o André é fantástico, grande incentivador aí da nossa cultura. E você falava, né, da nossa língua portuguesa aí, né, dela ser tão rica. E eu me lembrei aqui do nosso grande poeta, né, da língua portuguesa, que é o Fernando Pessoa. Não é brasileiro, mas é da língua portuguesa. Então, o Fernando Pessoa, ele tem essa frase que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Como você disse, né, totalmente aí você pode ter várias interpretações sobre essa frase. Então, realmente a língua portuguesa ela é muito rica, né? E falando, então, na língua, né, eu queria justamente focar aí num outro aspecto que eu achei bem interessante do seu livro, que foi a escolha dos nomes das personagens. Então, a gente tem ali a Beth, o Lord Adriel, a Chloe. Queria que você falasse como que foi essa escolha desses nomes das personagens. Eu vou falar dos nomes, né, que são estranhos, eu achei legal, é importante, antes só comentar que você citou do navegar, é preciso viver, não é preciso, na versão musicada do Caetano Veloso, em que ele que tem o que é o refrão, e o final como termina, né, que é navegar é preciso viver, ou seja, deixa aberto, como a forma ainda, né? Como você pega e trabalha a mesma coisa e um comunica com o outro, mesmo sem se encontrar, né? O sobrenome dos personagens, eu sempre, isso desde os primeiros roteiros, eu acho que tudo numa obra, inicialmente cinematográfica, né, numa obra artística, porque nós trabalhamos uma obra artística, então tudo tem significado, né? Nada é gratuito. E eu acho que é até uma questão de responsabilidade do artista, porque é muito perigoso um artista que acha que não fica, que não presta atenção nisso, de ele cometer erros terríveis. Às vezes ele pode fazer apologias a coisas horríveis, porque ele não foi responsável de entender que nomes ele estava usando, que contexto ele estava usando. E depois não tem como se desculpar, o artista não tem essa desculpa de falar, eu não sabia disso, eu não conhecia isso, eu não conhecia tal símbolo. E você faz uma apologia a uma coisa, às vezes, a ideais, às vezes, hoje está, né, de falar de questões de ideais fascistas, os desumanos, ou de coisas que levam à morte de milhões de pessoas, e às vezes uma pessoa irresponsável pode lidar porque ela não se importa. Né? É lógico, tem gente que se importa, constrói nomes, tem pessoas que, às vezes, eu procuro, dependendo do tema que eu vou, né, trabalhar em roteiros, nomes como se são pessoas comuns, nomes comuns, né, de pessoas que você passa no Brasil da atualidade. Ninguém vai ter um nome, ninguém vai se chamar Chifra, que nem tem no Rob Killers, né? Vai se chamar Maria, vai se chamar Ivonete, ou Cristina. Então você tem nomes, você vai ter nomes mais comuns, mas assim, no espaço, quando eu vou escrever um horror, uma fantasia, em que se passa num mundo que ele é um mundo fantástico, eu acho que a escolha do nome é muito importante, porque o nome tem significado, e mesmo que a pessoa não conheça o significado, ele está lá implícito. Porque nós temos a cultura, nós temos anos, séculos de cultura que alimentam aquele nome. Até que tem essas coisas até de
qual que é a palavra? É o branco agora, que nem de numerologia, significado de nomes, entenda qual é a sua personalidade pelo nome, sem ir para a parte do misticismo, sem ir para essa questão mística, o misticismo, né, mas no sentido de que, culturalmente, porque assim, tem gente que faz o mapa astrológico do personagem. A questão é essa, independente de que você acreditar em misticismo ou não, a astrologia é uma coisa que está imersa na nossa cultura há milênios, então ela influencia. Só o fato de você já ter isso, mesmo sem você saber, ela influencia porque é uma herança, é uma questão de influência cultural. Né? Então, esse nome influencia. Se você pegar um nome de um ditador terrível que matou um bando de gente, as pessoas recusam esse nome. Esse nome tem esse estigma, né? Então, é que nem você colocar nomes em certas línguas ou nomes em certas palavras. E o Hopkins, porque, assim, explicando um pouco do nome, o Hopkins, ele tem várias inspirações de origem mitológica. Uma delas, eu quis retratar, eu me inspirei nos vampiros de várias culturas. Por isso que tem 6 castas, são inspirados em 6 tipos de vampiros pelo mundo. É interessante que vampiros existem em várias culturas, né? Faz parte do nosso imaginário, né? Por isso que qualquer história de vampiro, sendo boa ou ruim, geralmente ela faz sucesso, porque ela está dentro do nosso imaginário. Né? Ela não precisa ser boa. Se ela é de vampiro, ela já é interessante para, né? Porque ela existe. Todos nós temos isso, né? E então tem várias culturas. Então tem essa mistura de culturas na hora dos tipos de vampiro. Então eu não tinha limite de nacionalidade para a questão de nomes, né? Sempre pesquisando nomes. E é lógico que como os vampiros têm uma história antiga e eles remetem, às vezes existem uma classe de vampiros, uma casta que é mais elevada, mais antiga, que no livro são os Ben Elohims, que os Ben Elohims é uma palavra do aramaico e do hebraico também, que está ligada à questão dos anjos, inclusive eles têm nomes de anjos, porque é como se os anjos que nós conhecemos, na verdade eles são vampiros também, são vampiros ancestrais que têm poderes, né, divinos. Né? Existem chamados de vampiros deuses, né? Vampiros divinos, de tamanho poder que eles têm, eles vão além da compreensão humana. E então, como eu estou ligando a esse estudo dessa questão de uma origem, que tem uma origem cultural, parte minha, judaico-cristã, né, que é grande parte, se não todo o Ocidente, eu me inspirei em grande parte dessas altas, né, dos nomes, nessas origens com seus respectivos significados. Tem alguns que são muito óbvios, mas tem que ser, por exemplo, o mensageiro, que se chama mensageiro no filme, ele recebeu o nome de Malak no livro, que é mensageiro em aramaico. Eu acho que em hebraico também, porque o hebraico vem é o mesmo, então é Malak. Malca, que eu falei, Milca, Malca, quer dizer rainha. Né? Ela é a líder dos Menolohins, é rainha em aramaico. É bem interessante porque, pesquisando a origem dos nomes, eu descobri a origem. Olha, desculpa, às vezes eu fico puxando outros, eu vou estendendo, mas eu descobri a origem do nome que achava que a grafia era errada, o nome do meu pai. Meu pai, que é o mesmo nome do meu avô, que eu não cheguei a conhecer, que se chama Zik, Z-I-C-H, falavam que tinham escrito errado o nome quando vieram do Líbano, porque assim, o árabe e o hebraico vieram do aramaico, né? Então eles têm coisas muito semelhantes. E então, quando a minha família, meu bisavô veio, falavam que chamou de Zik, meu avô, porque ele se confundiu, ele achou que se pronunciava igual inglês, era para ser Zak, e virou Zik. Mas, estudando isso, até para o livro das pronúncias, por exemplo, Milka, você fala Malca. Então, não, eu acho que não tem nada a ver dele ter confundido, ter vindo da origem, de que o I tem som de A mesmo. Zik era para ser Zak, era para ser Zak mesmo. Só que aqui aqui não, porque estou na Alemanha, né? Mas no Brasil, é, no Brasil, como a gente lê o II, então ficou Zik, né? Então, eu falei isso para ele, ó, o seu
nome era para ser Isaac, está escrito correto, não foi escrito errado. Houve uma perda dessa origem cultural com a passagem, porque você tem essa mudança, então você houve essa perda, então você perde informação, né? Então teve essa perda, né? E aproveitando que eu citei não sei se eu tenho problema, né? Ou você tem meu pai foi um grande incentivador, eu tenho que citar os dois, meu pai e minha mãe, dois incentivadores culturais gigantescos, influenciadores. Minha mãe ela é produtora, inclusive é produtora do filme, né? Cristina Moisés. E meu pai, o Zique, que eu falei, eu tenho esse ambiente de leitura, ele sempre foi um leitor, sempre leu muito, tem uma biblioteca com mais de 2.000 livros em casa, sempre teve esse acesso, né, de livros, né, 2.000 livros, então essa coisa de leitura, né, fazia ler, né, tinha que ler todos os Irmãos Grimm, tinha que ler, quando saía um filme, eu tinha que ler o livro, por exemplo, mesmo se não interessa qual que era, eu era muito jovem quando saiu, por exemplo, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, meu pai falou, a gente só vai ao cinema se você ler o livro primeiro. Eu li o livro de segunda, o livro de 500 páginas, 600, eu li de segunda a quinta-feira, para sexta-feira assisti a estreia. Eu li em 4 dias o livro, comi um livro para poder... então tem essa cultura, então, tanto da artística e de leitura, né, em casa. Acho até que eu deveria ler muito mais do que eu leio. Eu leio direto, né? Mas ler livros. Eu tenho muitos livros interminados. Acho que até por ter acesso a livros, né? Em casa, muitos livros que eu não terminei de ler. Muito mais. É uma coisa engraçada, né? Mas desculpa, eu fico conectando. Eu faço isso. Eu vou conectando um assunto com o outro. Mas isso é por causa do nome, né? O significado do nome. Né? Então, o nome, eu sempre fiz uma pesquisa para qualquer roteiro, e livro também, livro agora, para o significado do nome. Porque isso tem personalidade no nome, né? O nome é importante. O nome tem um certo peso. E é engraçado quando você vê isso, até quando na hora de pensar um nome para um filho, né? Uma filha. Você batiza o nome e como que isso pode, porque o nome passa a ter para aceitação cultural. Um nome diferente, por exemplo, é muito complicado quando você é jovem. A criança sofre muito, às vezes bullying, porque o nome é feito piada com o nome. Mas depois que você fica mais velho, a pessoa fica orgulhosa que tem um nome diferente. E quando você tem um nome, meu nome é Tiago. Meu nome é um nome comum na época, então tinham 4 Tiagos em turmas, na escola, então era fácil, mas depois eu preferia ter um nome diferente, né? Uma coisa interessante nisso. Então, tudo. Então, o nome influencia em tudo, no seu significado, até ele ser comum ou não, ser acessível ou não. Né? O nome da elite, dos membros da elite, do Hope Killer, são nomes que têm seu significado e são nomes de difícil acesso, inacessíveis. Muitos deles têm que se explicar como você fala, se pronuncia. E isso é de propósito. Porque os nomes deles são inacessíveis para nós, os meros mortais, para nós que fazemos para as pessoas, para os humanos, que são os miseráveis, que são os que não fazem parte dessa elite, né? Que não é só a elite de tudo, né? É a elite de não só, né, a elite de poder, né, financeiro. Obrigada, Tiago, por você ter compartilhado aí com a gente, então, um pouquinho, né, do trabalho que você teve. Eu acho bem interessante você comentar, né, que esses nomes não foram por acaso, foram frutos de muita pesquisa, eles têm a ver com o que você quis passar, né, ali com cada personagem, tem a ver com a história. E obrigada também por você ter compartilhado um pouquinho aí das suas influências familiares também, né? Eu acho muito, muito bonito quando a gente fala, né, que teve uma influência de um familiar, de uma mãe, de um pai, né, para essa questão da literatura. Você falou, né, sua mãe também produtora, então também que é um bom exemplo que fica aí para quem está assistindo, né, e que pode ter filhos ou que é filho, de incentivar sempre realmente, né, de ter esse exemplo dentro de casa, né, porque realmente você plantando esses frutos, depois você colhe aí como os seus pais, né, te incentivaram e você está aí nessa produção bem bacana, e agora até podendo rever essas questões familiares, né, como você falou do nome aí, olha que poder que tem isso, né, você saber a origem do seu nome,
e uma coisa que você sempre pensou que era de um jeito, você descobriu que na verdade era de outro, né? Então, as palavras, elas são muito poderosas, né? Então, é bem bacana isso que você comentou desse seu processo aí no livro, e com certeza fica aí de dica, né, para quem pretende escrever ou produzir, que a escolha dos nomes, elas são muito importantes, né, numa criação. E aí, continuando um pouquinho aqui, queria ler mais um trechinho, né, do seu livro, a gente já está aí chegando mais para o final dessa entrevista, mas queria ler mais um trechinho aqui para você comentar para a gente. É um subtítulo que se chama A Canção, e fala o seguinte: a lua cheia de sangue era a guia iluminando o caminho entre os prédios gigantescos da metrópole cyberpunk. O labirinto de arranha-céus, a estrada do caos confundia seus transeuntes, mas não ela, naquela noite. Bash pisava sonoramente seus saltos sobre o concreto. Seu ódio ecoava a cada fincada da agulha pelo silêncio nas ruas vazias. Os corvos a seguiam, curiosos, famintos, atraídos pela sua apatia e faro por sangue. E se encantavam com os belos versos gélidos que surgiam daqueles lábios pálidos. Cantava uma canção sem dor, sem prazer, mas que ainda assim enchia de melodia a cidade opaca e seus seguidores da noite. Uma melodia amarga, como o gosto que sentia em sua boca. E agora, o próximo trecho que eu vou ler é, então, essa melodia. Um eterno estado de sítio, da desgraça que se anuncia em quietos sinos. A grande metrópole imersa em toque de recolher. Durante o dia, somos escravos do soldo e escassez. Essas são as regras da festa, a composição e música eterna de nosso hino. A canção dos esquecidos, que somos nós a volver. Durante a noite, somos alguém envolto de insensatez. Nunca seremos convidados, nunca seremos aceitos, nunca seremos bem-vindos. As notas pertencem aos poucos do poder e querer. Somos meras sombras de sua misericórdia e palidez. Então, é um trecho que ela está cantando, né? A Beth está cantando uma melodia e deixa um tom bem poético no livro, né? Queria que você comentasse também um pouquinho sobre esse trecho para a gente. Além de escrever, né, fala assim, de escrever roteiros, eu sempre, só comentando menos assim da história, contando o uso, né, de um poema, né, de uma poesia. Eu sempre escrevi poema, nunca publiquei nenhum, mas sempre escrevi poesias, já participei de eventos de poesia, mas sempre fui um poeta amador, né? Né, com alguns poemas. E esse trecho é importante, assim, eu achei, às vezes eu acho, não é que eu acho, eu sinto em alguns momentos que eu estou escrevendo a prosa, uma narrativa, e tem isso em outros momentos também do Hope Killers, que às vezes é a melhor forma de caminhar um texto para poder se desenvolver, uma questão até empática, sensorial, sensível, é que o poema funciona melhor do que a prosa, em certo momento, porque ele está criando, ele tá lá construído, é uma coisa que ele não ataca apenas a questão do intelecto, não é que ataca, ele não afeta só o intelecto, ele afeta a sensibilidade. Eu acho que a poesia, o poema, ele é uma expressão mais sensível, é como se fosse expressar uma emoção, né? Lógico, dá para expressar emoção pela prosa, mas o efeito dela, lógico, o texto dela, ela tem todo o sentido, o significado, mas o ritmo dela, a forma que ela está ali na boca da Beth, que caminha à noite, e essa é uma música que ela está dita uma vez, mas ela está repetindo, ela está cantando enquanto está seguindo quase como se fosse um mantra. Eu coloco dessa maneira porque eu não sei, cada pessoa lê de uma maneira, né? Mas a ideia é de que ela fosse pudesse ser declamada, ou pudesse ser cantada, cada um ao seu próprio ritmo, que é imaginar, que ela fosse declamada. Então, ela tem essa inclusão, porque tenho essa, né, familiaridade como poeta amador, e eu acho que em alguns momentos
uma prosa, assim, pelo menos na minha forma de expressar, a prosa não é suficiente. Ela tem que, o poema, né, os versos, eles expressam melhor aquele momento e também traduzem o momento da personagem e a forma que ela está se expressando, porque aqui ela está cantando para ela mesma, né? Por mais que eu pudesse escrever que melodia ela está cantando, eu tinha que expressar o que ela está cantando aqui, né? E quando é poema, né, é engraçado, né, a questão sensível, eu acho que fica mais difícil de me expressar, já acho que de explicar, né, menos palavras, né, uma coisa que tem que ser mais de sentir. Quando eu já declamei, é a sensação, é a impressão, né, que ela causa, né, eu gosto, eu falo assim, eu gosto de ouvir e de declamar poemas também, uma coisa que eu acho gostoso de fazer. Que legal, Thiago. Não, realmente, eu concordo com você. A poesia ali, ela é para ser sentida, né? Então, é uma coisa que fica também bem aberta ali para cada leitor sentir, né? E se colocar ali junto com a personagem. E assim, você falou então, né? Essa veia um pouco poética, cineasta, prosador. Queria que você contasse então para a gente quais que são as suas principais influências. Eu fico pensando, e porque geralmente eu falo, eu estou acostumado, essa que é engraçado, eu estou acostumado a falar as influências como cineasta, né? E, obviamente, as influências artísticas eu acho que elas não são únicas, assim, cineastas me influenciam no cinema, escritores me influenciam na literatura, né? Eu acho que eles todos se misturam, né, nas linguagens. Assim, no lugar de direto, eu posso mencionar muitas coisas que eu lia desde novo, que me influenciaram com certeza em tudo, até inclusive no meu cinema, que tem de literatura fantástica. Primeiro foi a coleção inteira dos Irmãos Grimm, que eu li quando eu pequeno, acho que influenciou muito. Eu gosto, né, do original, eu prefiro muito mais o original dos Irmãos Grimm do que as adaptações, às vezes, da Disney, que eu acho que tiram muito de pesos e às vezes até tem a história da gata borralheira, né, da Cinderela é bem interessante, porque ela até ela é violenta no seu conto original, né? Os pássaros arrancam os olhos, que são os olhos né, o olho grande das irmãs, então você tem essa cena então eu acho que isso é uma coisa que ficou marcante, né, desde que eu li. Naturalmente, assim, Júlio Verne, que é na questão da ficção do fantástico, né? O Edgar Allan Poe, que eu li novo, assim, eu até vou reler, porque eu li muito novo, eu lembro só da impressão, eu tenho só a impressão da coisa que ficou em mim do Edgar Allan Poe, mas me impressionou na época, eu li muito novo, né? E isso eu tô pegando, e outras coisas, assim, de leitura infantil. Eu li O Pequeno Vampiro, que era o que seria o Harry Potter da época, né? Ele era muito popular as crianças. Eu li 4, eu li mais livros, não lembro, mas eu tenho guardado, até leio para o meu filho agora, O Pequeno Vampiro. E O Pequeno Vampiro, né, que é a história de vampiro, com certeza, eu acredito que seja uma influência, né? E eu tenho até hoje, eu tenho carinho por isso, acho que por causa da minha infância, né, O Pequeno Vampiro. E depois, mais tarde, além da literatura, tem a questão, porque eu descobri já na adolescência, comecei a ver animação japonesa, mangás. Mangá tem muita linguagem visual, né? Mas tem uns que é visual, mas são bem interessantes, inclusive um que ele é mais antigo, mas eu adquiri recentemente, que tem no Brasil, que chama O Sorriso do Vampiro, que o autor, não memorizando do autor, Suehiro Maru, que a forma que ele narra os vampiros, ele se passa no Japão, né? Ele é bem interessante, ele é diferente, e ele é um pouco violento, né? É meio cru, né? Nessa coisa, e eu acho que, de certa maneira, me influenciou. E também não só autores, não só eu estou falando só, não falei nada de cinema, né? Tem de cinema aos montes, que eu posso mencionar de cinema. Mas também eu sempre fui apaixonado por estudar mitologia. Já lia livros de mitologia
de mitologia grega, da biblioteca do meu pai, quando eu era pequeno, pegava e lia trechos, né? Falei, lia trechos, eu pegava e lia trechos de mitologia, e depois fui estudar Joseph Campbell, li muito de Joseph Campbell, então até para a construção de narrativas, até para o cinema, né? Para construir a narrativa do roteiro, e aí aprofundando, né, na mitologia, isso me influenciou também entender, em aprofundar essa coisa do psique humano. Então, naturalmente, Joseph Campbell, acabei, isso até porque eu sou formado em comunicação social cinema, né, pela UNB, e eu sei que Jung, por exemplo, a gente estuda na comunicação social, na psicologia. Eu sei que hoje, assim, pelo menos no Brasil, o pessoal não estuda Jung às vezes até é maldito. Jung, o Freud é maldito, pelo que eu ouço de amigos psicólogos, né? Eles não estudam Jung, eles são criticados, mas na comunicação social, o Jung é importante. Então, o Jung, deixa eu ver, em cinema tem muitas referências fortes para mim, tem de ficção científica e fantasia. Blade Runner, do Ridley Scott, os filmes do Hitchcock, Akira Kurosawa. O Akira Kurosawa é engraçado, Rashomon, que é um filme que é interessante porque é cinema, mas ele vai falar da narrativa, então se comunica bem, né, com a literatura, que o Rashomon, nós vamos ver a mesma história contada por 4 pontos de vista diferentes, e como que ela muda de acordo com o seu narrador. Então, eu acho fundamental, eu acho isso, ele está no cinema, mas serve, né, como para referência para qualquer narrativa, na literatura, no cinema, porque mostra que quando você muda o narrador, você pode pegar a mesma, né, a mesmo conteúdo, a mesma história, ela muda completamente, porque nós focamos em coisas diferentes, pontos de vista diferentes. Então eu estou assim jogando muitas aí, mas eu quis focar mais eu gosto eu estou falando de influência, né, de referências. Eu li outros autores, mas estou colocando que eu acho referências, né, principalmente da Rob Killers, mas para esse lado mais de fantástico e do fantástico, né, seja fantasia, seja horror, seja ficção científica. Eu estou pegando essas referências, né. Eu li, essa é até uma vergonha, porque eu li vários livros de fantasia brasileiros, alguns que a escola pedia, que eu esqueci agora o autor e o nome do livro, mas eu me lembro que eu adorava ler os livros de fantasia que eram, então era livro pedido para a escola, eu lia rápido, assim, eu lia rápido. Outro que não tem nada a ver com fantasia, mas isso para mim influencia até na questão cinematográfica total, foi que até hoje eu discuto, até já pensei em adaptar, mas uma versão moderna, como seria, né, no cinema, no caso, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, da questão se o filho é dele, não é dele, dessa questão aberta. Então, isso para mim eu me apaixono por isso, de você não dar as respostas. Eu acho que a obra de arte não tem que dar resposta, ela tem que criar as questões, as pessoas buscam as respostas, tem várias respostas. Não é para ser você não vai lá atrás de respostas, né? Você não, então e depende, porque quando eu terminei eu tinha uma certeza, né? Eu era jovem. Não, mas é isso, é claro. E depois eu vi que era a minha interpretação, porque para outros era completamente outra coisa. E aí eu perguntei, será que interessa? Não interessa se era filho dele ou não, interessa o que ele acha que era. Então podia ser a cara dele, mas ele sempre ia colocar que era a cara do melhor amigo dele. E acabou, não tem. Você não consegue. Então, a percepção dele, porque ele é um narrador, é mais importante do que realmente aconteceu ali, pelo menos para a gente que acompanha ele. Mas essa coisa é aberta. Então, isso, eu colocando algumas coisas que influenciam, porque algumas coisas não influenciam o conteúdo, mas influenciam como, né? Como eu vou estar narrando, né? Como eu vou absorver a história. Eu realmente, eu aprecio histórias assim, né? Eu não gosto quando tudo é entregue de graça, porque quando você entrega tudo de graça, você não dá nenhum espaço para reflexão. A obra morre ali. Seja um livro, um filme, assim que você terminou o livro, assim que você terminou de ver o filme, acabou. Aquilo é descartável, porque ele foi ali, foi tudo resolvido ali. Ele não deixa nenhum espaço para você, nenhum espaço para
para o seu processo, para a sua imaginação, né? Uma boa obra, um bom livro, né? Eu vejo um bom filme, é uma boa obra de arte, qualquer uma pintura, aquela que você olha e você fica pensando, e você vai vendo novas coisas que você não viu. Você conversa com outra pessoa e você descobre uma coisa que você nem viu. E a obra, ela sempre vai, na minha opinião, ela vai além, qualquer obra de arte, ela vai além do seu autor, né? E às vezes o próprio autor descobre coisas que ele mesmo, é que ele não fez, né, o inconsciente dele estava ali trabalhando, a questão cultural toda, e ele criou lá coisas que nem mesmo ele perdeu o controle, né? E a pessoa observa se ela é verdade. E aí você observa isso para o autor, e às vezes as pessoas observam para mim, observa, e faz sentido com várias coisas que eu vi, e eu não percebi, né? Porque eu tenho o controle, né, de tudo, mas a gente não tem o controle de tudo, né? Até, né, falei muito dessa questão do Dom Casmurro, mas essas obras todas que não dão respostas, né? Eu gosto, assim, imagino que não tem que dar espaço para pensar, né? Para pensar e imaginar. Sim, que bacana. E várias coisas aí que você comentou, né? Tanto dos grandes autores aí da nossa terra, né? Machado de Assis, o maior de todos, mas a questão de que você lia desde criança, na escola, né? E como isso vai ficando, né? Até os livros que você leu na faculdade, né? E tudo, como você disse, tudo vai ficando ali nesse inconsciente e às vezes você vai produzir uma coisa que você não vai ter aquela noção consciente daquela influência, mas no inconsciente está ali, né? Aparece. Bem, bem bacana. Então, Tiago, eu queria que você comentasse, você até falou ali em alguns outros momentos que você está escrevendo outros livros, né? Quais são os seus projetos futuros? É na literatura, é no cinema, é em tudo? Conta aí pra gente. O que está na vez aí para você fazer? Eu também trabalho não só nas minhas obras, eu trabalho em parceria com outros criadores que respeito muito, como está em processo ainda de trabalho, não sei se querem que eu mencione ou não, então agora mencionando, pessoas que eu respeito muito, que algumas que eu conheço há muito tempo, que eu conheci recentemente, mas que tem a química, né, que tem aquele de trabalhar para criar juntos, né, então em animação, em criação, porque o desenho também, né, e o desenho, isso eu peguei muito da leitura do meu pai, desenho da minha mãe sempre desenhou muito, e então tem obras com desenho animado, em parceria com né, que vão estar saindo aí, com projetos e desenhos, né, que estão saindo, e de minhas obras, né, que quando eu falo minha, não é minha, né, é o coletivo, seja no filme, o filme então é total, né, o trabalho coletivo. Eu posso estar criando a ideia, mas se desenvolve, se dialoga, né, sempre. E um deles é um que eu estou fazendo, eu já escrevi o roteiro, estou escrevendo, sem fazer o filme ainda, é um processo longo já de anos, eu estou escrevendo o livro do roteiro, que talvez o livro seja lançado antes de fazer o filme, que é uma ópera espacial, tem até esse nome mesmo, Space Opera, porque o roteiro geralmente é em inglês, estou escrevendo em português, e eu tô um roteiro que muita gente, muitos atores, muita gente gostou, eu tô atraindo, sabe, tô montando uma equipe para o filme, né, para ser um filme que eu quero rodar no ano que vem, não sei se vai ser possível, estamos trabalhando muito para isso, e com um elenco internacional de gente do mundo todo, né, do Japão, da Rússia, e ao mesmo tempo estou escrevendo o livro, que eu estou aprofundando, eu estou fazendo, tentando, ele é outro estilo, totalmente diferente do porque ele é uma ficção científica, né, e eu estou sendo, é engraçado a forma, né, estou escrevendo ele como se fosse quase um relatório, mas é um livro, estou narrando a história como se fosse um relatório de um diário de viagem. Eu não sei se vai dar certo, né? Mas eu acho que tem que fazer isso, né? Então eu estou escrevendo esse e eu escrevi um de contos de ficção científica. Porque eu tenho várias histórias pequenas que eu conto, então eu tenho vários contos que eu já escrevi. Talvez eu vou escrever mais alguns para aumentar e estou com ele guardado. Eu quero depois reler, depois passar, né? Eu estou escrevendo esse também. E eu falando, estou escrevendo. Eu tenho assim, eu acho o universo do Rob Killers um universo muito grande e rico.
Então eu tenho ideias, não é para ser uma sequência, como falar assim, sequências dessa caça-níqueis, né? Vou fazer sequências e vou falar, vai seguir. Eu nem sei se é bom falar que os outros livros do universo, eles fazem parte do mesmo universo e comunicam, mas não são necessariamente uma sequência. Não sei se eu falo isso, de repente tem, porque eu acho interessante atrair leitores jovens, né? E eles vão, então eu não vou, não tem, mas ele tem uma. Ele é um universo muito rico e vários personagens para poder desenvolver, que nem eu apresentei várias castas de vampiros, só assim, apresentam vários, mas o foco está nas Hope Killers, além dos humanos, né? Então, eu gostaria de voltar a esse universo do Hope Killer, se for permitido, sabe? Se houver, houver essa energia, né? O pedido, essa vontade também da pergunta fixar tudo, eu gostaria de aprofundar mais, né? Aprofundar mais desse universo do Hope Killer. Seria mais livros do Hope Killers. Então tem isso, mas esse não tem nada escrito, só tem ideias, né? Ideias e estruturas, porque fez uma pesquisa muito grande, né? Então tem, que nem o nome dos personagens, eu tenho muito texto escrito, né? Muito texto, eu tirei muita coisa. Quando eu fui reler até o livro, porque eu deixei o livro quieto e fui reler agora para poder ter um distanciamento. Eu falei, nossa, eu cortei tanta coisa. Esse aqui é tão rápido, esse aqui era tão longo, eu cortei muita coisa, ficava. E até eu cortei uma coisa que não vai aparecer em lugar nenhum mesmo, que era a explicação. E eu tirei, porque não, isso aqui é interessante, as pessoas entender, elas vão interpretando, né, uma coisa do próprio, né, amadurecimento da obra. E eu estou escrevendo esse do Space Opera, dos contos, falei curtas, a mania, né, contos como se fossem curtas, né, que eu estou lendo, até para testar, estou lendo alguns, nem sei se é tão infantil, mas eu leio para meu filho adora. Ele adora, quando eu escolhi, ele adora de ouvir meus contos. Então eu leio para ele meus contos, e eu lendo para ele, eu falo, eu posso reescrever isso, eu posso reescrever aquilo. E tem uma outra história, infanto-juvenil, que eu comecei a escrever, parei, recomecei a escrever, que meu filho participou um pouco, que eu cheguei a fazer um curta, eu fiz um roteiro de um filme e queria um livro em cima, né, uma ideia de um livro, e abandonei o filme e estou só no livro, né, que é a qual tem liberdade, porque no filme você tem que pensar os recursos que você tem para escrever o roteiro. Às vezes você escreve com liberdade, né, mas você tem que adaptar, e aí eu comecei, então eu só falei de nomes assim para colocar, em aberto, aprofundar mais o Hope Killers, o Space Opera, né, a ópera espacial, que é de ficção científica, contos de ficção científica, que é Universo Fractal, é o nome. Universo Fractal, que a ideia desse é que cada conto, eu no começo era uma vez, né? Era em um outro paralelo, é como se fosse paralelos de realidade, vários mundos paralelos, e a introdução em um outro paralelo acontecia essa história, como se fossem linhas do tempo diferentes, né? E são histórias diferentes, completamente diferentes. Eu fiz tipo uma coletânea, né? Mas eu estou usando isso para poder criar uma identidade, né? Unir esses contos nessa coletânea, né? Do universo fractal. E eu comecei também a escrever um de contos longos, né? Eles falam contos de terror. Mais terror, porque é terror o Hope Killers, mas ele tem horror, né? Fantasia. Esse, obviamente, tem um fantástico, mas eles são mais aquele de dar medo mesmo, são contos mais sombrios. Menos do fantástico e mais e alguns baseados em fatos reais, né? Tem um que eu estou escrevendo que é a protagonista, que eu estou tentando escrever sem dizer o nome da protagonista, sem ter sujeito. Eu estou dando conta, para dar a ideia de que pode ser qualquer um de nós. Não sei se vai funcionar também, mas está funcionando. E aí, de repente, começam a aparecer moscas. Porque isso aconteceu aqui em casa, numa noite, assim, numa coisa, começaram a aparecer moscas. Ela matou a minha companheira, ela matou. Ela falou: Nossa, quinta mosca, onde apareceu essas moscas aqui? Aí apareceu 10 moscas, a gente achou se tinha alguma coisa de água, aí de repente 15, ela matou 15, tinha um cemitério de moscas, 20, ela foi contando na mesma noite, 25 moscas, assim, então não tem mosca aqui.
Agora, não tem música nenhuma aqui, mas uma noite que eu ia viajar, inclusive, e ela matou, e ela contando, é a música número 40. Eu saí para viajar, para dar aula em Berlim, tá aqui em Heidelberg, e ela falou, matei a música número 50. E aí eu falei, não, vou escrever sobre isso, das moscas que estão sendo mortas, né? E essa coisa do terror, tem as moscas e um sonho que ela me contou, me inspirei no sonho para poder, me inspiro nos meus sonhos, os sonhos de outras pessoas que me contam nos próprios sonhos também. Então, essa coisa que você perde o limite, né, da realidade ou do sonho, né, do pesadelo, né? Então, eu tô escrevendo também. Mas é aquele jeito, né? Tá fragmentado. Então, que bacana, diversos projetos aí. Eu te entendo, Thiago, eu te entendo porque eu sou assim também, sempre fazendo mil coisas, né, mil projetos, mil livros inacabados, mas eu acho que a mente funciona muito assim, né, também. Como você falou, né, às vezes você descansa de um projeto trabalhando em outro, e assim é assim que funciona, né, para você, e isso tem dado certo, né, é bacana. E agora, então, para finalizar a nossa entrevista, quero te agradecer bastante, né? Acho que tem muito conteúdo, né? Muito assunto aí, o pessoal que vai te ler, que te acompanha, acho que o pessoal vai poder extrair muita coisa legal dessa entrevista. E para finalizar, então, eu queria que você deixasse um recado para os seus leitores, para os seus telespectadores. Deixa então o seu recado para eles aí, Thiago. Obrigado. Só para não fazer uma injustiça que eu esqueci de mencionar, o Dilema da Pandemia, que é um longa que rodamos na pandemia, uma produção aqui junto com o Brasil, que é a Cristina Moisés, também é uma das produtoras. Rodamos aqui e gravamos som em Brasília e no Rio, e para não ser injusto, porque todo mundo, a equipe toda, acredito, vai assistir e falar, pô, ele falou de novos projetos e nem mencionou o Dilema da Pandemia, todo mundo está dando energia, né? A gente está energia investindo, né? Então ele tá ficando pronto, né? Ele está agora em fase de pós-produção. Então tem o Dilema da Pandemia, que eu não vou comentar nada, vou deixar para surpresa quando aparecer isso aí. E só em relação assim, para as pessoas que forem assistir o filme, eu acho legal assistir o filme, é uma experiência, o livro é outra. Mesmo se fosse muito próximo, sempre é uma experiência diferente da outra. Mas são experiências com certeza diferentes, são caminhos diferentes. Então, se você não gostou do filme, você pode gostar do livro, se não gostou do livro, você pode gostar do filme. É, eu tirando a brincadeira, mas a mensagem eu não sei, eu acho que a mensagem tem que transcender além dos leitores, assim, a gente passa por um momento muito complicado, apesar de parecer que eu não manifesto escrevendo, né, acho que muita da minha manifestação tá na obra, seja no filme, seja no livro, de maneiras diferentes, mas está lá. Um momento muito complicado, e é um momento que a gente precisa de mais reflexão, né? Eu acho que sempre precisa, né? Mas eu acho que está se perdendo isso, né? Essa reflexão. Então, eu espero que o livro não seja apenas, para alguns vai ser apenas entretenimento, vai estar lendo um livro de cabeceira, mas que a ideia de que ele leve a uma reflexão, um pensamento, a uma discussão, a um questionamento, né? Então, eu espero que alcance o suficiente para poder buscar esse questionamento, né? Que se debata, né? E não só o meu livro, né? O filme, mas também outras, né? O que está saindo agora, nesse momento, acho que a gente está num momento de transformação, né? Um momento de aprendizado, e que, ao mesmo tempo que é um momento terrível, é um momento em que mostra como é importante nós aqui, né, que trabalhamos com arte, literatura, cinema, a música, artes plásticas, como que muitas vezes é desprezado, muitas vezes o pessoal esquece que é importante financiar, ou que não é incentivado em casa, porque ou às vezes chamado de vagabundo, ou isso não dá dinheiro, vai fazer alguma coisa que você tem futuro, ou não entender que existe uma carreira, não é hobby, né? Ou é chamado de hobby.
E aí você vê nesse momento como que a arte é fundamental para o ser humano. Nós estaríamos mortos agora, já estaríamos enlouquecidos antes, mas como foi fundamental a leitura, a música, os filmes, as próprias obras de artes plásticas, de obras que foram feitas, né, nesse período, todo de dança, como é importante a arte, né, a experiência artística para poder ter esse momento de transcendência, esse momento de reflexão. A reflexão não é só uma reflexão intelectual, uma reflexão sensorial, até espiritual, não no sentido literal religioso, mas espiritual né, da transcendência. Algumas pessoas sendo um movimento religioso mesmo, ligado à religião, e outros não. E tudo é aceito, a gente tem essa comunhão, né, até porque é isso que permite essa comunhão de todas as visões, né, de credos diferentes, de experiências diferentes, e ligados pela arte, né? A arte consegue, nós estamos juntos, a nossa experiência artística ela é a mesma, não interessa aqui, na Ásia, na África, na Europa, na América, a experiência com a arte ela é a mesma, nós somos humanos, né? E nós temos essa sensibilidade, e nós temos essa necessidade da criação e de absorver, de se comunicar com a criação, porque quando nós lemos, quando nós assistimos um filme, vemos um quadro, dançamos, assistimos uma dança, um espetáculo, teatro, o teatro está sofrendo muito agora com a pandemia, né? Sendo um teatro televisionado, ouvimos música, nós estamos criando junto, né? Nós somos co-criadores, tem aquela força motriz inicial da criação, estamos criando junto, estamos interpretando, estamos comunicando, estamos celebrando como pessoas, né? E lembrarmos que nós somos importantes como indivíduos que têm suas criamos, né? Mas nós somos um coletivo, é difícil, né? As pessoas hoje, depois de uma época que o individualismo é tão exacerbado, né? Como se pessoas eu fiz tudo sozinho, eu me criei sozinho, eu fiz minha vida sozinho, eu sou sozinho, ninguém é sozinho, né? É uma falácia isso. Nós somos seres coletivos e para sermos e funcionarmos, além disso, temos que respeitar uns aos outros, respeitar a pessoa em si, cultura, e esse momento que nós já estamos combatendo isso pela questão de tanta falta de respeito, né? E a arte é um caminho muito importante, né? Não tem na arte, principalmente, teve tanta coisa terrível, né, nesse meio da arte, mostrando a falta de respeito, de abusos, né, de assédios, que nós temos que respeitar o outro. Como a gente vai querer levar uma reflexão, uma transcendência, não somos capazes de respeitar as pessoas com quem nós trabalhamos, né, as pessoas que nós estamos juntos e as pessoas com quem nós vamos nos comunicar, né, nós precisamos alcançar, né, nós não estamos aqui como artista para poder levantar um discurso, né, isso é para alguém que está fazendo, o político tem que levantar um discurso. Eu, como uma pessoa, talvez o Tiago, vou levantar um discurso meu pessoal, mas a minha obra tem que transcender isso. Ela tem que transcender um discurso, não ela vira mera bandeira política, ideológica, e por mais que eu acho que ela seja maravilhosa, todo mundo que defende uma ideologia, a pior que seja, eles acham que é boa, se nós não estavam defendendo. Então a gente tem esse cuidado de ir além disso, para permitir que as pessoas olhem, que elas reflitam, né, e elas consigam por elas mesmas entender aquilo ou entender de uma forma diferente, né, e não impor, né, interpretações, não impor nossas vontades, né, sobre as outras pessoas, seja qualquer uma, né, sejam psicológicas, sejam físicas, né, já citando isso. Então, eu acho que é isso e eu gostaria, né, espero que as pessoas leem, né, o Rob Killers, eu gostei do feedback de todas as idades, né, de jovens, né, vejo que muitos jovens se interessam, a capa fica bem atrativa, né, para os jovens e que lêem, não sei como que está a leitura, entre eles que se volta nesse hábito de leitura, né, porque hoje as pessoas não leem, mas nem vê mais, nem filmes, né, também, né. Agora, todo imediatismo, né, tudo rápido, curto, e isso é perigoso, né? Porque nós precisamos parar um tempo para nos concentrar, porque é assim que a gente se aprofunda. Por mais que possa ser interessante entreter um TikTok da vida,
uma coisa desse que é popular, né? E até nós precisamos comunicar com eles para nossas obras chegarem neles, né? Esses jovens, mas são coisas que você nunca permite aprofundar, você sempre fica no superficial, você nunca chega a aprofundar ou incomodar. E uma obra tem que incomodar, né? Eu citei várias pessoas e esqueci de citar Buñuel. Buñuel incomodava, dali, vai com Buñuel desde o Cão Andaluz. Buñuel ia preparado num cinema com tomate na mão, que se jogasse nele, ele jogava de volta no público. E o público se incomodou, e os filmes deles são sensacionais, porque ele incomodava, ele causava incômodo no público, e isso é importante. Você não está ali para satisfazer, e hoje é terrível, às vezes produções caríssimas, e às vezes mesma coisa em literatura e em quadrinhos, mas principalmente no cinema, em que as pessoas só fazem um fanservice, né? Vamos só agradar os fãs, então só dá aquilo que eles querem, o público quer ler e ouvir. E você mata todo o conflito, toda a discussão. Você tem que estimular, lógico, não tem que fazer uma coisa totalmente contra, você tem que se comunicar, mas você tem que estimulá-los e levar a novos paradigmas, a novas reflexões, temos que dar passo para frente. Não acabou a humanidade, agora a gente vai viver de nostalgia e fica agora satisfazendo a nós mesmos e ficar assim até o fim. É uma coisa meio engraçada, né, da nossa época. Então, desculpa, eu até acho que eu misturei um monte de coisa, mas é isso mais ou menos que eu queria falar. Imagina, eu acho que você aí fechou com chave de ouro, né, esse nosso bate-papo aqui, falando sobre essa importância da arte, que realmente, né, parece que você não quer bater em alguém, você bate no arte. Esses tempos pandêmicos aí que a gente vive, e como você bem lembrou, né, a gente aí, fascismo chegando cada vez mais perto, né, e a gente tem que, realmente, o que seria de nós sem a arte, né, eu já falei diversas vezes também, né, desde o início dessa pandemia, se não tivesse canalizado as energias também para a parte artística, para ler mais, ver mais filmes, com certeza já estaria muito mais doente, né, aí seria muito mais difícil de superar esse momento difícil. Então, quero te agradecer, Thiago, dizer novamente aí para o pessoal que está assistindo que o livro Hope Killer está nas melhores livrarias do Brasil e do mundo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns lugares que vocês podem comprar o livro, mas também qualquer Google aí, né, procurando o nome do livro ou o nome do Thiago, vocês vão encontrar. E com certeza, de qualquer lugar do mundo, vocês vão poder ler esse livro maravilhoso que vocês puderam conhecer um pouquinho aqui hoje. Obrigada, Thiago, e até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.